E a tristeza é necessária para que nós consigamos nos reorganizar naquilo que nós estamos fazendo para seguir adiante na vida. Se nós não sentíssemos tristeza, provavelmente nós não conseguiríamos dar valor àquilo que é importante. Então, não me faz realmente sentido chamar isso de sofrimento. Isso é uma emoção aversiva, isso é desagradável. Mas sofrimento, na verdade, o que eu quero deixar claro para vocês, é quando nós tentamos de tudo para não sentir os pensamentos e as emoções que nós sentimos quando nós estamos nessas situações de perigo ou de perda ou nas situações captadas pelos sentidos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como parar de sofrer na vida. Se vocês estão vendo esse vídeo aqui agora, neste momento, muito provavelmente vocês sofrem, assim como eu. E é bem provável que, se existe um desejo grande, comum, em ampla maioria das pessoas, é não sofrer. É bem provável que muitos de nós, quando nascemos, temos a expectativa, a ideia de que consigamos ter uma vida que seja ótima, que seja feliz. Há alguns dias atrás eu perguntei aqui no Regule-se mesmo o que você deseja na sua vida, o que você espera na sua vida. E as diversas perguntas que teve, eu acabei não publicando as respostas, porque o objetivo é justamente poder entender um pouco das pessoas que veem no Regule-se, o que eles têm de expectativa na vida. Interessante que a maioria das respostas às perguntas tinha algum conteúdo vinculado a ser feliz. Ser feliz de uma forma simples, estar próximo de quem ama e sentir-se bem com isso, ter uma vida valiosa. Então, observe que é bem provável que, se você está assistindo neste momento esse vídeo, você também quer ser feliz. Ao mesmo tempo, é bem provável que você já tenha ouvido falar que buscar a felicidade é algo muito equivocado, errado, porque felicidade é uma emoção específica, porque você vai trabalhar para ser feliz, para buscar uma felicidade específica. Bom, com o passar do tempo, aqui no próprio Regule-se, eu quero te mostrar que isso é um equívoco e é possível sim que você seja feliz, ou que você tenha uma vida valiosa, ou que você tenha ações que te aproximem daquilo que você quer. E é bem provável que uma dessas ações envolvam não sofrer, porque sofrer dói. É ou não é verdade? Dói. Nesse sentido, eu queria conversar com você hoje de o que você pode fazer para não sofrer mais na sua vida. Isso é possível? Dá para imaginar não sofrer mais na vida? O Igor pode estar falando uma besteira, né, tentando convencer uma coisa que é impossível, e eu quero chegar ao final deste vídeo mostrando para vocês que sim, é possível não sofrer, ou pelo menos não sofrer como você sofre hoje, ter um novo tipo de sofrimento, uma nova forma de se relacionar com o seu sofrimento, e acaba tendo um sofrimento diferente. Me acompanhe até aqui, até o final, para que nós consigamos compreender um pouquinho como parar de sofrer na sua vida, ok? Primeiro ponto que eu acho que é importante nós diferenciarmos para saber como parar de sofrer é entender que não existe apenas um tipo de sofrimento. Quando eu falo de sofrimento aqui, vocês devem ter notado já, o Regule-se tem a ver com ajudar-te do ponto de vista psicológico, do ponto de vista comportamental, emocional e cognitivo, a ter essa coragem, essa felicidade, a fazer as coisas que você quer fazer. Essa é a ideia do Regule-se. E do ponto de vista emocional, nós temos pelo menos 2 tipos de sofrimento. Apenas 2. De tudo aquilo que você sofre na sua vida, tudo pode ser organizado, catalogado em 2 tipos apenas. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Um dos sofrimentos que acontecem na nossa vida, ele é inerente à situação que está acontecendo. Eu costumo chamar ele de sofrimento limpo ou sofrimento Wilson. Lembra do Wilson? Eu já falei sobre o Wilson num dos nossos vídeos antes, aqui do Regule-se. O Wilson é aquela bola do filme Náufrago, que acompanhou o personagem de Tom Hanks. Em determinado momento do filme, ele identificou aquela bola e, na necessidade, na ânsia de se relacionar com alguém, deu nome para a bola e começou a se relacionar com a bola. O Wilson foi uma pessoa, uma bola importante para ele. Então, eu costumo dizer que o sofrimento limpo é essa bola Wilson, porque, por mais estranho que possa parecer, ela é importante para você, e eu vou explicar por quê. Provavelmente você já tenha colocado um carregador de celular na tomada para carregar o seu celular ou qualquer outro equipamento seu, e você já tenha notado que, em determinados momentos, enfim, dependendo do tipo de carga a ser puxada, a caixinha do carregador começa a esquentar um pouco. Você já notou isso?
ela começa a ficar um pouco mais quente, não queima, mas fica um pouco mais quente. E isso não é possível que não fique quente, porque isso é vinculado, é inerente à puxada de carga, puxada de energia que o carregador faz para colocar energia no seu celular. Você não consegue fazer nada para mudar aquela temperatura do carregador. Ela fica um pouquinho quente porque puxa a carga. Isso é o que nós chamamos de sofrimento limpo, o sofrimento Wilson. É inerente àquilo que está acontecendo agora, é vinculado ao que está acontecendo agora. Uma das melhores formas de você notar isso é poder identificar se o sofrimento que você está sentindo é o captado pelos seus sentidos. Você está vendo algo que está lhe fazendo sofrer, está sentindo o cheiro ou o gosto ou está ouvindo? Muito provavelmente isso é o seu sofrimento Wilson. Por quê? Sofrimento, nós chamamos de sofrimento, na verdade, é quando muitas vezes, nós resumimos, definimos sofrimento, mas muitas vezes nós estamos falando, na verdade, de uma emoção ou de um conjunto de emoções que, quando nós sentimos elas, doem. Elas são chamadas emoções aversivas, aquelas que fazem com que nós não queiramos sentir mais, a gente quer se afastar disso. Nós estamos falando aqui de medo, de tristeza, de raiva, de nojo, de culpa, de vergonha, de várias derivações dessa emoção, ok? E quando nós sentimos essa emoção, qual é a função dessa emoção na nossa vida? Justamente nos mantermos afastados daquilo que está acontecendo naquele momento. Por isso nós somos essa espécie, por isso que nós somos os seres que, digamos assim, sobrevivemos a todas as adversidades da vida e estamos aqui como espécie, entre aspas, superior a todas as outras, porque temos cognição, enfim, aspectos da seleção natural que fizeram nós estarmos aqui hoje. Por quê? Porque nós sentimos emoções aversivas. Olhe para mim. Por favor, olhe para mim. Eu não tenho nada que possa me defender de nenhum tipo de predador ou de nenhum tipo de mudança climática acontecer. Não tenho pelos que possam me manter aquecidos, eu preciso de uma roupa para me aquecer. Não tenho veneno, não tenho garras, não tenho absolutamente nada que possa me defender do mundo. Como que a nossa espécie, como que você sobreviveu a isso? Muito provavelmente porque você sente emoções. E uma dessas emoções, ou um conjunto de emoções, a gente chama de emoções aversivas. Porque quando você sente ela, você sente uma vontade de se afastar o máximo possível daquilo que está desencadeando ela. E por isso é aversivo, eu quero me afastar disso. Sim? Então nós temos aí a emoção de tristeza, raiva, nojo, culpa, vergonha, ciúmes, várias emoções que são aversivas, eu não quero sentir. E é bem provável que justamente essa aversão que fez a gente ser quem nós somos hoje como seres humanos. Justamente essa aversão que fez nós nos protegermos e irmos atrás daquilo que realmente pode fazer nós nos mantermos como espécie. Então veja, essa emoção que é aversiva, que eu não quero sentir, é justamente aquilo que nós chamamos de sofrimento limpo. Não é algo ruim, não é algo errado, ele é necessário para que você haja, para que você se impulsione a fazer alguma coisa que seja importante para você. Ou seja, proteger-se. Então aquilo que nós chamamos de sofrimento, geralmente nós tendemos a colocar tudo no mesmo pote, sendo ele inerente ao que está captado nos sentidos ou não. E é esse o grande problema, daí nós queremos não sentir de forma alguma, só que se você está em uma situação captada pelos sentidos de perigo, você precisa sofrer, você precisa sentir essa emoção. Se você está numa situação em que, para os sentidos, você nota que está sendo ameaçada, você precisa sentir aquela emoção de raiva pela ameaça que você está sentindo. Então, tudo aquilo que nós falamos de sofrimento precisa, no primeiro momento, separar o que é sofrimento inerente aos sentidos, ou sofrimento Wilson, ou limpo, daquele sofrimento que eu chamo que é o sofrimento bicho-papão, ou sofrimento sujo. Logo mais vou falar de sofrimento sujo. Por ora, é importante que você compreenda que aquilo que você sente e que faz sofrer, muitas vezes é uma resposta emocional aversiva. E justamente essa resposta que faz a gente não querer ter contato é o que fez nós nos protegermos como espécie. Então, o primeiro ponto a sabermos é isso. Isso que você está sentindo agora, isso que você está vivendo, esse sofrimento aí, essa emoção, ela é captada pelos sentidos. Porque se é captada pelos sentidos, se você ouve, se você sente, ouve. Se você ouve, se você vê, se você sente, ou se você sente no tato ou na gustação, provavelmente ela é uma emoção vinculada aos sentidos. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu já tive uma situação em que eu fui, muito tempo atrás, assaltado junto com a minha esposa na saída de um jogo do Grêmio. Nós somos torcedores do Grêmio, hoje nem tanto, mas na época nós éramos mais.
e estava tendo uma ideia, torço para que vocês não tenham passado por essa experiência, que é uma experiência de quase que uma avalanche, né? Estava vindo um monte de pessoas gremistas, vestidas de gremistas, vindo na rua, e eu notei que eles iam nos assaltar. E a primeira reação que eu tive foi proteger a minha esposa, na época namorada, num poste de luz que tinha, para que não pudessem tirar nada dela. E eles vinham e me apalpavam, tiravam as coisas, né? Tinha minha carteira na casaco, a sorte é que ele não estava ali. Não tinha sentido inicialmente porque estava dentro do casaco. Mas naquela hora eu senti uma taquicardia enorme, eu senti medo. Senti medo que pudessem fazer comigo e com a minha esposa. E provavelmente esse medo é que fez eu me recuar, eu poder fazer assim, entende? Me proteger e proteger ela também. Se eu provavelmente não tivesse sentido medo naquele momento, eu estaria seguindo adiante naquela avalanche, naquele arrastão, e não estaria nem aí. Então eu posso chamar isso de sofrimento. Talvez valha a pena mudar o nome para isso, porque provavelmente isso está te ajudando, assim como me ajudou naquele momento a me proteger. No fim das contas dessa história, é importante vocês saberem que não me levaram nada no assalto, não tiraram minha carteira, que tinha dinheiro, documentos, assim por diante. Mas, infelizmente, quando eu estava me afastando da minha namorada, na época namorada, atual esposa, quando eu estava me afastando dela, viram o óculos dela e acabaram levando. Tivemos uma perda de um óculos que era importante para ela nesse momento. O mesmo pode acontecer com raiva, quando você tem os seus objetivos, seus valores e objetivos estão sendo impedidos de serem executados, de serem realizados. Sentir raiva neste momento faz sentido. Principalmente quando você capta eles pelos sentidos, você está vendo que alguém está impedindo, e é algo muito importante para você. Sentir raiva nessa hora faz sentido. Então, interessante que eu quero estimular muito vocês a não darem necessariamente o nome dessas emoções que estão vinculadas às situações que estão acontecendo, captadas pelos sentidos, somente por sofrimento. Dê o nome de sofrimento limpo ou sofrimento Wilson, porque muito provavelmente elas vão te ajudar a ser a pessoa que você precisa ser, a se proteger ou a dar o passo adiante. Quando um familiar seu, por exemplo, morre, e como aconteceu com um amigo meu agora, eu tenho um amigo que infelizmente ele perdeu um pai dele por Covid há alguns meses, e ele não pôde se despedir do pai. Ele não pôde ir no hospital, ele não pôde ter velório, agora já está podendo, mas antes não estava podendo, naquela época não está podendo. Ele simplesmente não se despediu do pai. E o Covid foi lá e levou. Neste momento, sentir essa tristeza, você consegue notar, eu não vou mais ver meu pai, eu não vou mais abraçar nele, isso é captado pelos sentidos. E a tristeza é necessária para que nós consigamos nos reorganizar naquilo que nós estamos fazendo para seguir adiante na vida. Se nós não sentíssemos tristeza, provavelmente nós não conseguiríamos dar valor àquilo que é importante. Então, não me faz realmente sentido chamar isso de sofrimento. Isso é uma emoção aversiva, isso é desagradável. Mas sofrimento, na verdade, o que eu quero deixar claro para vocês, é quando nós tentamos de tudo para não sentir os pensamentos e as emoções que nós sentimos quando nós estamos nessas situações de perigo ou de perda ou nas situações captadas pelos sentidos. E eu quero ajudar você a separar. E nós temos, por um lado, o sofrimento limpo ou sofrimento Wilson, que é captado pelos sentidos, que você consegue ver, sentir, e daí está inerente a isso que está acontecendo agora, ou seja, como eu disse para vocês, é aquele aumento da temperatura do carregador do celular. E nós temos o sofrimento sujo, ou o sofrimento bicho-papão, que eu chamo de bicho-papão por quê? Porque ele é um sofrimento, ele é o resultado de todos os teus esforços para não sofrer em um contexto em que você não precisaria se esforçar para não sofrer, porque faz sentido sofrer. E todos os seus esforços para não sofrer naquele momento só cria bicho-papão. E o que é bicho-papão? Bicho-papão é aquele ser imaginário que acaba atrapalhando a vida de todos nós que fomos crianças, quase dando dificuldade que nós consigamos dormir, por medo de que o bicho-papão possa nos pegar, nos levar ou o que for. Ou algumas pessoas devem ter ouvido falar do homem do saco. Talvez vocês já possam ter sido ameaçados pelos seus pais ou cuidadores do homem do saco. Se a criança não dormisse direitinho, o homem do saco ia pegar e ia levar. Vocês já ouviram essa do homem do saco? Eu ouvi muito na minha infância, eu imagino que vocês talvez tenham ouvido também, né? Então esse sofrimento que eu tô falando para vocês, que é chamado de sofrimento sujo, é esse bicho-papão ou é esse homem do saco. Todo mundo sabe que o homem do saco não existe, que o bicho-papão não existe, mas se você acreditar nele,
vai ser monstruoso, vai ser apavorante, vai ser desesperador. E esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Quando a gente sente uma emoção que é vinculado ao sentido que eu estou captando, que faz sentido sentir naquele momento, mas eu quero fazer de tudo para não senti-la, eu estou criando o bicho-papão ou estou acreditando no homem do saco. E quanto mais tentar não me aproximar do homem do saco, ou quando mais tentar não me aproximar do bicho-papão, mais presente ele está. E eu quero clarificar isso cada vez mais para vocês. Eu estou aqui agora falando ao vivo para quem está me vendo no Instagram, e também estou gravando isso, porque vamos disponibilizar em outro momento para as pessoas poderem assistir. E eu, neste momento, não consigo sentir mais a emoção que eu sentia no início. É a primeira live que eu estou fazendo, estou tendo que lidar com 13 equipamentos ao mesmo tempo, o celular que está gravando, está passando agora no Instagram, nós temos o celular que está gravando o vídeo para depois ser postado, nós temos o microfone, eu estou tendo um microfone para captar o áudio, é muitas coisas para dar conta. Então, neste início, hoje, eu iniciei meio ansioso, o coração acelerado. E agora, felizmente, já consegui relaxar, mesmo dando aula, mesmo falando com vocês e seguir falando sobre o sofrimento. Meu coração já não está mais batendo e saindo pela boca como estava antes. Mas se vocês me pegassem há uns 20 anos atrás, vamos dizer um pouco mais, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, quando eu dei minha primeira palestra num grupo de jovens que eu participava, vocês talvez não acreditariam que eu estou fazendo isso aqui agora. Eu estava lendo, eu tremia. Uma palestra que eu tinha meia hora para falar, eu falei em 10 minutos, porque eu estava apavorado com as reações que poderiam acontecer. Você já deve ter passado por uma situação semelhante, quando você sente uma ansiedade muito grande, porque agora você é o centro das atenções. Me responde, por favor, não faz sentido você sentir essa ansiedade? Claro que faz sentido, você é o centro das atenções. Todos estão olhando para você. Todos estão esperando que você fale. Você conseguiu a atenção das pessoas. E agora que você conseguiu a atenção das pessoas, o que você vai falar? Tem que ser algo de valor, tem que ser algo significativo. E se você não tiver nada de valor? Esse é o ponto. Porque o que você vai falar é bem provável que seja importante. Agora, se você se vincular ao pensamento do tipo, e se eu não tiver nada de valor para falar, creu, na velocidade 25. Lembra daquela música? Creu? Então é isso, acontece isso. Porque você vai estar preso aos seus pensamentos, você não vai conseguir se desprender deles e o sofrimento vai ser enorme. Quando eu estava com 13 anos e eu sentia ansiedade do início ao fim, faz sentido? Eu não tinha experiência da palestra, eu mal sabia como falar com o público, eu não sabia absolutamente nada de como fazer uma palestra, zero. E eu fui lá e eu li a palestra inteira em 10 minutos, sendo meia hora, e acabou, fim. A sorte que eu tive, ou o bom lugar que eu tive, né, foi... Essa minha primeira palestra foi num grupo de jovens, na época que eu participava da Igreja Católica, então as pessoas tendiam a fazer piadas contigo, porque eram jovens, mas também algumas outras pessoas tendiam a olhar para você e falar: valeu, vamos continuar, porque indo assim você vai longe. E a felicidade que eu tive é que eu tinha amigos que faziam isso comigo. Valeu! E por fazer isso comigo, eu dei a próxima palestra, e dei a próxima, e dei a próxima. E todas as palestras que eu dava, eu sentia ansiedade, porque é inerente ao que está acontecendo. É inerente. Como você não vai ficar ansioso dando uma palestra? É praticamente impossível. Eu ainda hoje, quando vou dar uma palestra, quando eu vou fazer uma live, quando eu vou gravar um vídeo para o Regule-se ou para outras atividades que eu tenho, eu fico ansioso. Eu fico temendo o que possa acontecer. Isso é a ansiedade limpa, aquilo que é inerente ao evento que está acontecendo. Agora, observem o que pode acontecer se eu realmente comprar o meu pensamento bicho-papão e acreditar que eu não tenho condições de dar esta palestra. Eu não tenho condições de me evoluir. Se eu não tenho habilidades, eu nunca vou conseguir. Não tem como. Ou quando eu sinto aquela ansiedade, quando eu estou naquele momento, dando aquela palestra, e eu quero me afastar o mais rápido possível, porque as pessoas vão rir da minha cara, vão ver o quanto isso é desagradável. Quando eu tiver esses pensamentos, estiver vinculado a esses pensamentos, eu vou estar querendo me afastar do bicho-papão. Eu vou querer estar me afastando do homem do saco, como eu falei há pouco tempo atrás. Isso que a gente chama de sofrimento sujo. É quando nada faz sentido eu sentir ansiedade na palestra, mas nada que esteja acontecendo na palestra justifica os pensamentos que você está tendo, ou que eu tive na situação de que eu não estava dando uma boa palestra, eu não estava conseguindo, eu nunca ia conseguir dar uma boa palestra, etc, 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 etc. Isso é sofrimento sujo.
aquele que não é inerente aos sentidos, não está vinculado ali à carga sendo puxada pelo carregador. O sofrimento sujo está muito mais associado a: nossa, será que está carregando direito? Será que está puxando energia como tem que ser? Será que vai estourar a bateria? Será que não vai estourar? Quase ansiogênico, não é? E isso é apavorante. Deixa eu falar algo para vocês. As emoções que nós sentimos, que eu sinto e que vocês sentem, nós não temos controle sobre elas. Elas vêm. E justamente porque elas vêm, elas têm uma função, mesmo sendo as aversivas. E se eu não quero sentir as emoções aversivas, se eu não quero sentir medo num lugar, raiva num lugar, tristeza num lugar, culpa, ciúmes, vergonha, eu começo aí a lutar contra essa emoção, não querendo senti-la, não reconhecendo, não aceitando, e aí entra o grande sofrimento da vida mesmo, o sofrimento sujo. Bem provável que você que esteja me assistindo agora, em algum contexto da vida, tentou colocar por baixo do tapete algo que é muito difícil. E esse é o ponto. Quanto mais para baixo do tapete você colocar, você não está desaparecendo por isso. Sabe por quê? Porque quanto mais você colocar por baixo do tapete, mais próximo deste sofrimento você vai estar. E aqui é o ponto de por que nós sofremos tanto. Quanto mais você quer se afastar do sofrimento, mais você vai sofrer. Principalmente do sofrimento sujo que eu estou falando agora. Eu quero só me certificar se fez sentido para vocês a diferença desses dois sofrimentos. Isso faz sentido? Porque o que eu quero dizer é que aquilo que nós chamamos de sofrimento limpo é bem provável que não seja sofrimento. Eu quero que você ajude a ver que é ótimo que você sinta ansiedade, medo, culpa, nojo em aquilo que está sendo captado pelos sentidos. Se alguém está te batendo, se alguém está te ferindo, é ótimo que você sinta raiva, uma necessidade de proteção, você entende? Então é difícil falar isso é um sofrimento. É aversivo. Mas quero notar que vocês olhem o sofrimento como esse aqui, o sofrimento sujo, o sofrimento bicho-papão, que quando eu tento não sentir, quando eu tento não querer, ele vai voltar. E sabe por que vai voltar? Porque não existe nenhum outro lugar do mundo em que os seus pensamentos e emoções estejam que não dentro de você mesmo. Não tem como nós não termos nossos pensamentos, as nossas emoções. Eles fazem parte da nossa vida. Existe uma forma de nós não pensarmos, não sentirmos, que eu não desejo para ninguém que está me assistindo aqui, que é ter AVC, isquemia, sabe? Traumatismo craniano, morte cerebral, morte neuronal. Por que eu não desejo isso para vocês? Bom, vocês daí não vão conseguir ter a maior potencialidade de todas as competências que vocês podem ter. Vai ter prejuízo nas suas funções. Só que olha só, então, e ainda por cima, se você tiver morte neuronal, não garante que você não vá sofrer, entende? Talvez você possa sofrer de um jeito diferente, mas ainda assim você tende a sofrer. Mas como eu não desejo morte neuronal para vocês, não tem outro lugar onde seus pensamentos e emoções estejam que não dentro de vocês mesmos. Nós pensamos, nós sentimos emoções. Agora, se você não quiser ter o pensamento do quão incompetente você é, do quanto aquela pessoa me ama ou não, se você não quer ter pensamentos ou a emoção como medo, raiva, tristeza, se você não quiser amar, por que não? Isso é impossível, porque não tem outro lugar onde essas emoções e pensamentos estejam que não aqui. Isso faz sentido? Qualquer exercício que você tentar fizer para tirar algo que está na sua cabeça não vai dar certo, está aqui. Vocês já tentaram? Eu gosto muito desse exercício, já fiz muito com alguns clientes meus, talvez vocês já tenham visto. Vocês já tentaram não pensar no elefante rosa? Vocês já tentaram não pensar em algo, qualquer coisa que seja, e conseguiram? É bem provável que não, porque quando você fala não pense em um elefante rosa, pim, surge um elefante rosa na sua mente, materializado. Troca elefante rosa por não pense naquela pessoa que me abandonou, pim, me abandonou. Não pense no período que vai ser a palestra. Pim! Vai ser horrivelmente perigoso. Não se lembre da pessoa que você amava e que morreu. Pim! Vai surgir. Você não tem controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre isso. O grande ponto é que quanto mais tentar lutar contra as minhas emoções, contra os meus pensamentos, mais angustiado eu vou sentir, é como se eu estivesse puxando mais carga. Eu não quero sentir isso, não quero sentir isso, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. E daí sim vai ser um grande sofrimento. Como parar de sofrer? Atenção! Uma boa forma de você parar de sofrer na vida envolve parar de tentar mudar suas emoções e os seus pensamentos. Eles estão aqui e por algum motivo eles estão aqui. Pare de tentar não sofrer e não sentir e isso vai começar a mudar. Ah não, pera um pouquinho. Como assim? Para não sofrer eu preciso parar de tentar sofrer. Essa é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês. Exatamente isso.
para não sofrer, você precisa parar de tentar não sofrer. Tente, por um momento, imaginar-se tendo medo, raiva, nojo, tristeza a todo momento. Agora me lembrei de uma coisa interessante. Não sei se vocês viram aquele filme Os Vingadores, filme da Marvel, sobre os heróis da Marvel. Se vocês viram, se vocês se interessaram, eu achei muito legal do primeiro filme, quando perguntaram pro Hulk. Imagino que vocês saibam o que é o Hulk. O Hulk é aquele personagem que, enfim, era um cientista que teve, enfim, uma experiência e que acabou que ele virou o Hulk, que é um monstro verde enorme que destrói tudo e todos que vê pela frente, né? Um descontrole da raiva. Inclusive, o Hulk é muito utilizado para metáfora para pessoas que não têm controle das suas raivas, das suas emoções, né? Então, o que o Hulk respondeu quando perguntaram para ele: por que você não fica verde a todo momento? Olha que resposta fantástica ele deu. Eu quase chorei nessa hora. E é verdade. Ele respondeu: porque eu sinto raiva todo momento. Gente, isso resume a nossa live de hoje, isso resume aquilo que eu quero dizer aqui. Olha só, o Hulk, nesse personagem, neste filme, justamente quando ele sentia a raiva e permitia que ele fizesse parte, a raiva já não era mais um problema na vida dele. Ele não tinha mais como lutar contra aquela raiva porque fazia parte, ele sente raiva, está tudo bem, e ele tinha energia, atenção para se dirigir àquilo que é importante na vida dele. Agora, quando ele tentava controlar a raiva, quando ele tentava não sentir a raiva, era aí a hora que virava um monstro. É exatamente assim. Se você tentar não sofrer com seus pensamentos e emoções, é aí que você vai sofrer e vai se empacar. Se você comprar a ideia das suas emoções e pensamentos de que você é incapaz, não tem condições, de você é um fraco, você é uma farsa, você se vincular a esses pensamentos e emoções, aí sim você vai sofrer. Pare um pouco e veja a sua própria vida neste momento. O que você poderia fazer hoje que você não está fazendo, ou talvez você não vá fazer, porque seus pensamentos e emoções, ou seja, o sofrimento sujo, está dizendo para você não fazer isso. O quê? A recomendação que eu te faço, que aí é que é a mudança, é nisso que o Regulice quer te ajudar, é isso que eu quero fazer aqui, é anotar essas travas das suas emoções e seus pensamentos e dar um salto de fé, dar o primeiro passo, ter a coragem de se aproximar da pessoa que você quer ser, fazendo aquilo que você já sabe que é importante de fazer, independente do sofrimento. Essa é a primeira forma de parar de sofrer. E olha que interessante, é horrível sentir-se avaliado, porque você sabe que você está sendo avaliado, então o medo de não estar sendo avaliado bem faz sentido, é captado pelos sentidos. Agora, vincular-se a esse medo tentando não senti-lo, ou tentando mudar essa experiência, vai aumentar o medo, pode fazer com que você deixe de dar a palestra. Só que se a palestra é importante para você, é muito importante que você siga. A menos que alguém diga para você, a sua palestra foi horrível. O que você está sentindo que é horrível, não necessariamente está sendo horrível. A menos que a pessoa diga para você, você não tem condições de dar nada de palestra nem de aula, você não tem a mínima habilidade para isso, aí você leve a sério. Você capta essa informação para tentar mudar. Agora, se ninguém disser isso, se você não captar pelos sentidos isso, é apenas um bicho-papão da sua mente. É homem do saco, que se você comprar a ideia, você vai ficar preso a esse sofrimento de uma forma desnecessária, vai te empacar. Sim? Sidney perguntando se faz sentido para você as crenças limitantes. Interessante essa pergunta sobre as crenças limitantes. Todos os pensamentos que nós temos são limitantes. Todos. Todas as crenças, pensamentos nos limitam. A diferença que nós temos que notar é saber quando vou seguir os pensamentos e quando não vou seguir os pensamentos. E aqui cabe um vídeo mais adiante sobre isso, quando seguir ou não seguir os pensamentos. Mas por aqui eu queria focar nas emoções, ou nessas, podemos até falar dos pensamentos também, mas um bom momento para a gente saber, e isso vai ajudar a gente a parar de sofrer na vida, é quando seguir as nossas emoções e pensamentos e quando não seguir nossas emoções e pensamentos. E eu quero te responder isso agora. Quando seguir? Quando o que você está vendo está sendo captado pelos sentidos. Alguém falou para você que a sua palestra foi horrível, aí você precisa seguir a sua emoção ou o seu pensamento, naquele momento. Quando alguém está apontando uma arma para você e você tem que ter uma resposta ansiogênica, de medo, entende? Quando alguém interfere seus objetivos, te dando raiva, ou quando você perde alguém ou um emprego, faz todo sentido, naquele momento, sentir a tristeza. Ok? Agora, cuidado,
que muitas vezes os pensamentos que podem vir aí é para tentar não sentir a tristeza, só que não tem por que não sentir tristeza nesse momento. Você perdeu o emprego, um familiar seu morreu. Não tem como não sentir raiva nesse momento. Uma coisa que você desejava muito, você não pode mais ter. Entende? Como fazer para parar de sofrer? Começa por esse passo. Identifique quando o seu sofrimento, o seu pensamento, a sua emoção está vinculado, inerente ao que está sentindo, ao que está acontecendo nos sentidos. Se está, simplesmente sinta. Tá tudo bem. Pense. Tá tudo bem. Agora, qualquer outro pensamento que vier depois do tipo, eu não quero mais ter aquela ansiedade na palestra, foi horrível ter aquela ansiedade na palestra, eu não quero mais aquilo. Isso já é o sofrimento sujo, isso vai fazer você se afastar. Se dar aula for importante para você, isso vai te afastar, não é verdade? Então, quando você notar isso de, bom, eu não quero mais dar essa palestra, foi horrível, assim por diante, dê a próxima. É assim que você vai parar de sofrer na vida. Como, em uma palavra, resumindo, Igor, como parar, em uma palavra difícil, mas em uma frase, como parar de sofrer na vida, identificando os sofrimentos vinculados aos sentidos e diferenciando eles do sofrimento vinculado a tentar não sentir. Ou seja, identificando os sofrimentos limpos e os sofrimentos sujos, os sofrimentos Wilson e os sofrimentos bicho-papão, ou o homem do saco. Por quê? Porque se eu estou sentindo o sofrimento Wilson, está ok, eu preciso sentir isso. É importante para o meu desenvolvimento, faz parte do momento. Agora, se eu tentar não sentir o sofrimento sujo, os pensamentos e emoções, tentar não ter eles, isso vai criar essa bola de neve de um sofrimento maior. E aqui que entra. Como parar de fazer isso? Como parar de sofrer na vida? Identificando o que não tem a ver com o sofrimento limpo e sim com o sofrimento sujo, ou seja, eu tenho pensamentos e emoções que estão me impedindo de ser a pessoa que eu quero ser. E notar o que realmente isso é. Apenas pensamento e emoção. Nada mais que isso. E daí notando esse intenso sofrimento, esse grande sofrimento, permita sentir esse sofrimento e siga adiante na sua vida. Faça aquilo que você precisa fazer. Eu estou aqui fazendo essa live e essa gravação. E antes de começar, eu estava apavorado que ia começar. Mas comecei. E tem pessoas me assistindo. Sabe o que minha mente dizia? Ninguém vai ver essa live às 8 horas da manhã. Ninguém vai ver esse vídeo. Quem é que vai se interessar pelo que eu estou falando? Ninguém. Esses são os pensamentos que surgem na minha cabeça. Se eu realmente comprasse a ideia desses pensamentos, eu não estaria fazendo isso agora. E eu não estaria tendo a atenção de todos vocês que estão me vendo. A vida de vocês é muito mais importante do que os pensamentos e emoções que vocês sentem. Quando eu aprendi isso na minha vida, quando eu notei que os meus pensamentos e emoções, eles são apenas pensamentos e emoções, e que eu tenho que saber diferenciar quando eles estão condizentes com os fatos que estão acontecendo ou quando eles não estão condizentes com os fatos. Daí, se eles estão condizentes com fatos, seguir os meus pensamentos e emoções. E quando não estão condizentes, simplesmente deixar eles existirem, não vou fazer nada contra eles. Isso mudou a minha vida e é assim que eu quero te ajudar a mudar a sua. Como parar de sofrer na vida? Note que você está tentando parar de pensar e parar de sentir. E pare de fazer isso. Não há nada de errado com seus pensamentos nem com suas emoções. Observe o que você faria agora de manhã e faça. E se você não souber fazer, vá atrás de aprender habilidades de como fazer. E faça. E dê seu próximo passo. Siga adiante. Essa é a forma de parar de sofrer na vida. Provavelmente nós vamos sentir emoções aversivas até o último dia da nossa vida. Mas elas vão ser toleráveis. Você vai ver que esse sofrimento não vai ser tão angustiante. Eu mesmo, desde que eu era criança, tenho um pensamento de que eu sou um defeito ou tenho um defeito. E o pior é que eu tenho defeito mesmo. Se você olhar para o meu olho direito ele tem vida própria, ele vai para onde ele quiser, não é? Isso é um defeito. E isso me machucou muito durante boa parte da minha adolescência e da minha infância. Mas depois que eu notei que, bom, isso é um defeito, eu tentava, enfim, esse olho me impedia muitas vezes de ter a iniciativa de falar com pessoas, porque quando eu ia falar com pessoas, as pessoas riam da minha cara. Enfim, sofria bullying também na escola. O ponto é que, se eu comprasse a ideia de que eu realmente tenho um defeito e colocasse ela em prática, eu não estaria falando aqui com vocês. Ainda a ideia de que eu tenho defeito, que eu sou defeituoso, está presente, gente. Mas eu não sofro mais com esse pensamento, mesmo que ele esteja aqui. Isso não me faz mais sofrer. Por quê? Porque eu notei que ele não tinha vinculação com os sentidos.
Ainda que tinha pessoas que riam da minha cara, eu também tinha amigos. Eu namorava com uma pessoa, eu casei com essa pessoa. Então talvez esse defeito não seja tão significativo assim como a minha mente mesmo diz. Eu dei aquela palestra que foi horrível, mas eu segui dando a palestra, eu segui dando. Eu segui falando com outras pessoas. E depois eu dei aula, e depois eu dei aula em pós-graduação, e depois eu dei uma aula magna para 600 pessoas, e agora estou aqui na internet falando. Tem atualmente mais de 1.000 seguidores nessa página. Eu não comprei a ideia do bicho-papão. Eu não comprei a ideia do homem do saco. Eu notei que eles existem, esse pensamento existe, mas ele não me prendeu. E essa é a forma de você parar de sofrer na vida. Não se prenda àquilo que as suas emoções ou pensamentos aversivos, ruins, maus, dizem sobre você mesmo. Note eles existem por algum motivo. Na minha vida, é bem provável que a ideia de defeito está mesmo antes de eu ter consciência. Eu tenho clareza para mim que o meu pai nunca me reconheceu como filho. E desde o momento que meu pai nunca me reconheceu como filho, eu tinha a nítida sensação, a nítida ideia de que eu tinha um defeito, eu fiz algo errado para o meu pai não querer-me. E imaginem como era todos os dias dos pais nas escolas. Eu queria ter um pai e ele nunca quis me ouvir, provavelmente porque eu tinha um defeito. Então veja, isso é tão antigo e não tem o mínimo fundamento em fatos. Tem partes dessa história de por que o meu pai não quis me reconhecer como filho que eu nunca soube, nunca vou saber. E por que eu vou comprar a ideia de que realmente tem um defeito? Não faz sentido. Agora, se eu assumisse realmente que eu tenho um defeito, eu não estaria aqui com vocês hoje. É isso que eu quero mostrar para vocês. É óbvio que eu sofro, eu sinto emoções aversivas. Sim, eu sinto. Mas o que faz talvez me diferenciar de alguns de vocês que estão assistindo esses vídeos é apenas diferenciar quando o sofrimento faz parte do sentido que eu estou captando agora, é do momento presente, daquilo que tem a ver com pensamentos e emoções, daquilo que minha mente diz sobre mim, ou daquilo que eu não quero sentir medo, não quero sentir raiva, então vou me afastar disso. Não. Se eu noto que tem a ver com sofrimento sujo, deixe ele ali. Não tem outro lugar que ele possa ir. Não há nada que eu possa fazer para ele sair dali. E te comprometa com ações que te aproximem da vida feliz que você quer ter. Isso vai estar presente. Assim como o pensamento de que eu sou um defeito, assim como a ansiedade que eu tenho. Ela está presente, mas eu não sofro mais com isso. E você também não pode não sofrer mais com isso. Entendem? Torço para que sim. Parece eu tentando meditar, não pensar em nada. Como? Que interessante, Leonardo. Já vou falar sobre meditação sobre isso, ok? Bem interessante. A Cristina falando, tudo bem sentir as emoções, mas o que fazer quando a tristeza perdura por muito tempo, te trazendo vazios existenciais? Interessante. Primeiro ponto, falando pro Leonardo ali, né? Leonardo, enfim, um amigo meu, eu chamo ele sempre de Léo, agora eu tô vendo ele aqui, então, o Léo. O que falar pro Léo? Meditar é diferente de não pensar. Meditar é você definir um ponto de encontro. É como... Léo, você viveu antes do celular, você sabe sobre isso. Algumas pessoas que estão assistindo também viveram antes do celular, sabem sobre isso. Você se lembra como é que a gente fazia para se encontrar em uma festa ou, sei lá, na praia ou no shopping, em algum lugar antes do celular? Vocês se lembram disso? A gente definia um ponto de encontro. Olha, a gente se encontra ali em tal horário. Não era assim? Claro que era, não era? É a mesma coisa, meditação ou mindfulness serve para isso, é definir um ponto de encontro. Olha, se você se perder nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos barulhos que estão acontecendo, o ponto de encontro é aqui. Isso pode ser a respiração, pode ser algum sentido, pode ser o seu próprio corpo, mas esse é o ponto de encontro. Então, meditar não significa não necessariamente não pensar, porque a gente não consegue, mas meditar significa voltar ao ponto de encontro. E até pegando isso que você está falando, Leonardo, trazendo para cá, como usar a meditação, o mindfulness a favor de não sofrer, ou pelo menos de não se conectar com esse sofrimento sujo. Ou seja, definindo como ponto de encontro os fatos, os sentidos, o que está sendo captado aqui agora. Se você definir isso como ponto de encontro, você vai se vincular à emoção aversiva daquela situação específica que está acontecendo agora e vai conseguir se desvincular dos seus pensamentos e emoções. Sim? Cuidado que se desvincular não significa não sentir, não pensar. Você vai sentir e pensar, não tem como não sentir, não pensar. Espero que tenha ficado claro isso. E logo mais adiante, de repente, em uma outra live, eu posso falar sobre por que a gente não consegue não pensar, não sentir. Por ora, é importante nós sabermos que para pararmos de sofrer na vida, nós temos que parar de tentar mudar nossas emoções e pensamentos. Fim, é isso.
Vincule-se à sua vida aquilo que é importante e você provavelmente vai parar de sofrer na vida. Deixa eu ver mais. Aqui está falando tudo bem sentir emoções, mas o que fazer quando a tristeza perdura por muito tempo, te trazendo vazios existenciais? Quando a tristeza perdura por muito tempo, é possível que você possa estar sentindo depressão. E depressão é um transtorno mental, é um quadro, um conjunto de ações e sentimentos que você sente que fazem você não conseguir usar todo o seu potencial. Então, se você sente que a tristeza está perdurando por muito tempo, vá a uma avaliação psicológica ou psiquiátrica para confirmar se realmente é depressão e siga as orientações deles para que você consiga sair da depressão. Aqui no vídeo, rapidamente quero te dizer uma pincelada de uma orientação para você se você sente a tristeza por muito tempo a ponto de trazer vazio existencial. 2 pontos. Primeiro ponto, procure identificar qual é a vida que você gostaria de ter. O que é importante para você. Ok? Isso são os valores, procure identificar isso. Onde é que você gostaria de estar? Ou uma outra forma de perguntar, se você não estivesse triste, nesse momento, o que você estaria fazendo agora? Ouça essa resposta, porque a resposta dada a essa pergunta, o que você estaria fazendo agora, é o segundo passo. Faça ações que te aproximem disso. Você não vai ter energia, você não vai ter motivação, você vai estar triste, você não vai ficar feliz, mas isso é como fazer o carro pegar no tranco. Você está com a bateria falha, então você precisa fazer com que o carro pegue no tranco. O que você faz? Você dá uma empurrada nele para que ele pegue no tranco. Então isso que faz a gente sair da depressão. Reconhecer aquilo que é importante para nós e as ações que são importantes para nós e nos comprometermos a fazer essas ações. Eu sei que é muito difícil fazer isso, mas com isso, com identificar o que é importante para você e fazer ações que te aproximem disso que é importante, a depressão vai deixar de ser um problema para você. Se você não conseguir fazer isso sozinho, não existe de um profissional ou uma profissional. Ela ou ele certamente vai te ajudar a fazer esses 2 passos para sair da depressão. Gente, tá demais essa participação. Muito obrigado, viu? Psicoval fala mais sobre a analogia do Hulk. Ok, deixa eu só ver se tem mais alguma pontuação aqui. Obrigado pela live, que ótimo. Obrigado pelo retorno. Bom, a metáfora do Hulk que eu tinha falado antes ali, só para clarificar um pouco mais, era simplesmente poder afirmar que se nós pegássemos a personagem Hulk, vocês vão se lembrar que quando ele tentava controlar as suas emoções, aí sim é que ele virava um monstro que ele não gostaria de virar. É a mesma coisa com o nosso sofrimento. Quando você tentar não sofrer, é aí que você vai sofrer. Me recordo de um cliente meu, quando ele veio para uma consulta e ele queria deixar, tinha ansiedade social, ele queria deixar de ter medo de falar com pessoas, de se vincular com pessoas, de ficar com gurias, ele queria perder esse medo. E eu me recordo muito quando eu propus para ele aquilo que eu proponho para vocês. Eu perguntei para ele se ele estaria disposto a não sentir ansiedade, se ele estaria disposto a sentir ansiedade 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Ele ficou irritado comigo, eu me recordo muito disso. Por quê? Porque ele estava pagando os meus serviços para que ele não sentisse ansiedade. E o que eu disse para ele? Bom, para você não sentir ansiedade, você tem que sentir a ansiedade. E não fez o menor sentido para ele, talvez possa não fazer sentido para vocês. Mas agora, já no tempo que nós temos de live, eu espero que já esteja fazendo um pouco de sentido. Quanto mais a gente tenta não sentir a ansiedade, mais nós vamos sentir, porque a ansiedade está dentro de nós, a ansiedade está aqui dentro. Quanto mais você tentar não ter contato com ela, mais próximo dela você está e maior ela fica. Vocês já não tiveram uma situação em que vocês tentaram resolver, sei lá, vocês estavam com um cano furado na casa de vocês e vocês vão tentar resolver esse cano furado e quando vocês pensam que conseguiram resolver com um poxipol colando ali no cano, de repente começa a cair uma gotinha de nada e você fica, puxa, a vida não deu certo o poxipol. Vocês vão tentar usar uma outra coisa, de repente coloca um super bonder com um durecão enorme assim, vão ver se vai parar de sair água. E quando vê não para de sair água, puxa, a vida continua sendo água. Não chega uma hora que vocês se irritam, poxa, que droga, qual é que é? Como é que vai parar com isso aí? Não acontece isso? Comigo acontece. Claro, esse é o exemplo do cano, mas acontece em várias situações. Quando eu tento resolver algo e eu não consigo, eu me irrito. Eu me decepciono, fico, poxa, que droga, eu não consigo resolver isso. E esse é o ponto. O que gera sofrimento na nossa vida, o que empaca a nossa vida, é justamente sofrer medo, tristeza,
raiva, ansiedade e querer não sofrer e tentar de tudo consertar isso. Eu não quero pensar nisso, eu não vou pensar na minha vida assim. Você precisa pensar na sua vida assim. Pense nela, deixe que venha o sofrimento. Você tentar não sofrer não vai resolver nada, absolutamente nada. Vai ser como você se irritar cada vez mais, porque o cano aqui de dentro não conserta. Então, a ideia do Hulk, né, ampliando aqui, é justamente isso. Para você não ficar verde todo momento, permita-se sentir a raiva. Para você não ficar com tristeza a todo momento, permita-se sentir triste. E ao permitir-se sentir triste, comprometa-se a fazer as ações que te aproximem da pessoa que você quer ser. Eu lhe garanto, eu lhe asseguro, eu largo minha profissão se for o caso, se for o contrário, mas eu lhe garanto que se você fizer isso, você não vai mais sofrer na sua vida. E sabe por que você não vai sofrer mais na sua vida? Porque aquela ansiedade, aquele pensamento que você é uma farsa, que você não serve para nada, aquela tristeza, aquela raiva, vai deixar de doer. Vai estar presente, eles vão existir, eles vão estar aqui, mas não vai doer mais. Por isso você vai sofrer. Dá para não sofrer na vida, sim. Se você reconhecer que as suas emoções e pensamentos são parte de você e tá tudo bem. E que você se dedicar o máximo possível para fazer as ações que te aproximem da pessoa que você quer ser. Aí sim você vai parar de sofrer. Eu lhe garanto. Deixa eu ver, eu tinha bolado algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu falei tudo. Me lembrei. Deixa eu ver os comentários. Parabéns pela live, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Poxa, obrigado, Sheila. Obrigado pelas pessoas que estão aqui também, me dando esse retorno. É ótimo. Muito bom ter a companhia de vocês aqui. E por que queremos parar tanto de sofrer? Você já se deu conta por que você quer parar tanto de sofrer? Muito provavelmente a gente quer parar de sofrer porque existe uma ideia de que a gente só vai conseguir ter a vida que a gente quer ter se a gente não sofrer. E aí está um grande equívoco. Você pode ter exatamente a vida que você quer ter sentindo as emoções aversivas e tendo pensamentos negativos que você já tem. E eu sou a prova disso. Eu não sou muito diferente de você que está assistindo esse vídeo. Mas eu tinha todas as condições de não estar aqui hoje. Muitas. Eu sofri bullying, sofri violência, meu pai não me reconhecia como filho, tive situações familiares muito ruins, tive pensamentos que eu sou uma farsa. Mas eu tive algumas ações em determinados momentos que fizeram eu estar aqui. Muito antes de fazer a formação que eu fiz. Eu me dei conta que, eu precisava seguir adiante e não me prender aos pensamentos e emoções. Eu não sou muito diferente de vocês. Eu posso dizer com muita convicção que hoje eu não sofro na minha vida. É difícil me lembrar do último dia que eu sofri. Porque eu não considero que o medo, a raiva, a tristeza, o nojo daquilo que está acontecendo no momento seja sofrimento. Aquilo para mim é o aquecimento do carregador da tomada do celular. Faz parte. Sentir raiva naquele momento faz parte. Sentir tristeza naquele momento faz parte. Agora eu não fico mais lutando quanto a isso e você também pode não lutar. Eles estão presentes em mim. Todas as emoções e pensamentos estão presentes em mim e vão estar presentes em você também. Ainda assim é possível ser feliz, viver bem. Hoje eu posso dizer que eu vivo feliz. Eu vivo bem. E eu sei que você também pode. Tenho muita convicção disso. Comece por reconhecer que uma vida feliz não necessariamente é uma vida sem sofrimento. Uma vida feliz é uma vida com sofrimento, mas com ações que te aproximam da pessoa que você quer ser. Aí será uma vida feliz, porque o sofrimento vai deixar de ser um sofrimento. Em resumo, eu quero deixar isso bem claro para vocês. É possível deixar de sofrer desde que você siga esses passos. Diferencie sofrimento sujo de sofrimento limpo, ou seja, diferencie o sofrimento Wilson, que é vinculado aos sentidos, você está vivendo aquilo agora, ou seja, você está dando palestra e está ansioso, faz sentido estar ansioso. Você está querendo fazer alguma coisa e está sendo pedida de fazer essa coisa, faz sentido sentir raiva, entende? Principalmente quando você liga para Claro, para, enfim, Vivo e assim por diante, né? Às vezes quando você quer alguma coisa e não consegue, faz todo sentido sentir raiva nessa hora. Agora é diferente de você precisa diferenciar isso do sofrimento sujo, ou bicho-papão, ou homem do saco. Esse sofrimento, homem do saco, bicho-papão, isso é que gera a nossa maior dor. Pare de lutar contra isso, porque isso está dentro da nossa cabeça e se vincule àquilo que é importante para você. Viva a sua dor e haja como você agiria
se o sofrimento não te empacasse, se esses pensamentos e emoções não te empacassem, o que você estaria fazendo agora? E esse é o convite que eu te faço agora, no finalzinho da nossa live, agradecendo a atenção a todos que vocês tiveram até aqui. O que vocês fariam agora, neste dia de hoje, que você não está fazendo porque os seus pensamentos ou emoções estão dizendo para não fazer? E faça. E se for uma ação muito grande, divida em uma ação menor, mas faça mesmo assim. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir se dedicar a essa ação, mesmo que seja o menor passo, você está se aproximando dessa ideia de não sofrer mais na vida. É o primeiro passo para não sofrer mais na vida. Se comprometer com ações importantes para você e parar de lutar contra o sofrimento. Ele vai fazer parte da sua vida. Está ok. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pelo carinho. Semana que vem teremos mais um outro momento aqui, uma outra live sobre outro tópico. E ter a participação de vocês me deixa muito, muito, muito satisfeito. Eu quero já de antemão pedir desculpas para aqueles que estiveram no início, que viram um pouco confuso, talvez, até na minha fala. Eu realmente estava bastante ansioso, mas eu espero poder ter conseguido agora, no final, falar tudo o que eu gostaria de falar e ajudar vocês a compreenderem que é possível parar de sofrer desde que vocês estejam dispostos a sofrer. Você está disposto a sofrer? Se você estiver disposto, bem-vindo ao time das pessoas que não sofrem mais na vida. Até a próxima, viu, gente? Tchau!